Vamos estar lendo nessa tarde, irmãos, o Salmo de número 63. Salmo de número 63, amém? Glória a Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Amém, irmãos? Esse salmo, irmãos, que fala que é um salmo de Davi quando estava no deserto. E ali Davi buscou, irmãos, intensamente a presença do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós passarmos pelo deserto, passarmos por situações difíceis, nos leva a ter mais intimidade com o Senhor, a buscar o Senhor com mais intensidade. E é ali naquele momento que nós vemos o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós não somos nada sem Ele. O quanto é importante a presença dele na nossa vida. Nos momentos alegres, muitas das vezes, às vezes até esquecemos de Deus. Mas às vezes no deserto, Deus se faz presente na nossa vida. Porque nós vemos que é Ele que é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. No versículo 5 diz: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca Te louvará com alegres lábios. Que nós não precisamos estar, irmãos, no deserto para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Que em todo o tempo, seja em momentos alegres, seja em momentos tristes, nós estejamos sempre, o louvor esteja sempre nos nossos lábios, louvando ao Senhor com alegria, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Até mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está conosco, E se nós passamos por momentos difíceis, aquilo vai nos fortalecer e aumentar a nossa fé cada dia mais. Amém? Que nós possamos, irmãos, nessa tarde, nesse culto, louvar ao Senhor com os lábios alegres, engrandecer o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar o nosso culto, abençoe os louvores, abençoe a palavra que vai ser pregada nessa noite e que tudo venha a ser um aprendizado para nós. Que nós não saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas saímos daqui cada dia mais fortalecidos no Senhor. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, irmãos. Que Deus venha abençoar nossas vidas e abençoar esse culto em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu Te agradeço, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui, Pai, na Tua casa. Viemos, meu Deus, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. É o Senhor, ó Pai, que nos mantém de pé em todos os momentos, Pai. Seja nos momentos alegres, seja nos momentos difíceis. É a Tua força que nos sustenta, que nos mantém de pé, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que o nosso louvor esteja continuamente nos nossos lábios. Que os nossos lábios venham sempre louvar, adorar, engrandecer o Senhor com alegria. E que a Tua presença, meu Deus, esteja sempre em nossa vida, Pai. Não se afaste, Senhor, de nós a Tua presença, Senhor. Porque o que seria de nós, ó Pai, sem Ti?
É o Senhor quem nos fortalece, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, aumenta cada dia mais a nossa fé em Ti, Pai. O nosso amor e o nosso temor ao Senhor. Abençoa todos aqueles irmãos que estão aqui. Abençoa a sua família, aqueles irmãos que ainda não puderam vir. Que o Senhor os abençoe onde eles estiverem, ó Pai. Abençoa, Deus, o louvor. Abençoa a palavra que vai ser pregada nessa tarde. E eu lhe peço, Senhor, fala conosco, Pai. Fala, Senhor, com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém. Quem está feliz com Jesus aqui? Diga assim comigo, eu sou feliz com Jesus.
Aplauda Ele, glória a Deus. Vencendo vem o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Vamos dizer assim agora. Eu me prostro diante de Ti. Eu me rendo diante de Ti. Eu te exalto. Eu te amo. Tu és minha vida, meu Senhor. Diga, igreja. Eu te quero mais. Te quero mais. Eu te quero mais. Eu te quero mais. Vamos lá então. Tu és tudo para mim. Tu és a luz para o meu caminho. Tu és o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Jesus, nome sobre todo nome. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor. Entrega a sua vida para Ele. Nessa tarde, entrega o seu coração. Deixa Ele falar com você. Vamos dizer pra Ele. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor, meu Salvador. Os meus caminhos em Tuas mãos estão. Toma-me em Tuas mãos. Toma-me em Tuas mãos. Pra o Teu querer, Tua vontade em mim. Vamos lá, igreja. Entrega-me a Ti. Entrega-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor. Meu resgatador. Tudo é Teu. Tudo é Teu, meu Senhor, meu resgatador. Tudo é Teu, tudo é Teu, meu Senhor. Adorando a Ele, igreja. Bendiga minha alma ao Senhor. O salmista um dia
disse: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Nós temos que ser o instrumento que dá louvor para Ele. Amém? Você e eu, nós somos parte daquilo que o Senhor separou um dia. Creia, se achegue a Ele, se achegue mais a Ele. Esse próximo louvor a gente vai dizer que essa vida aqui é muito pouco. A gente amar o Senhor, a gente quer mais. Do meu coração. Vamos dizer pra Ele agora. Uma vida é pouco pra te amar, e da eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, da eternidade com você. Oh Senhor, nós queremos chamar-nos.
me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite, dia e noite eu te amaria, dia e noite. A igreja. Uma vida é pouco pra te amar, na eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, na eternidade com você, Jesus. Aplauda Ele o mais forte que você puder. Recebe o nosso louvor, Deus. Aleluia. Amém, irmãos, paz seja convosco. Glória a Deus. Vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas? Se você for dizimar ou ofertar nessa tarde, segura na tua mão teu dízimo, a tua oferta. Vamos apresentar a Deus em nome de Jesus. Pai, queremos neste momento apresentar ao Senhor os dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai, pois a tua palavra diz que há uma promessa reservada a cada um, aonde o Senhor garante que vai abrir a janela dos céus sobre a vida dessa pessoa, e também o Senhor vai repreender o devorador, o cortador, o migrador, para que não destrua o fruto do trabalho dessa pessoa, e certamente ela será abençoada em tudo que ela colocar as mãos. A oferta é a mesma coisa, Pai. A oferta é uma semente plantada numa terra boa, aonde, meu Deus, a terra preparada, limpa, assim tem que ser o coração do homem. Quando a semente chega, meu Deus, certamente o Senhor abençoa com a boa chuva, o Senhor abre os céus, o seu tesouro para dar chuva, e aquela semente então prospera. Assim, meu Pai, é o homem de coração fiel, que deleita no Senhor, na Tua palavra, nos Teus mandamentos, e nela confia, Senhor, e obedece. Este homem, a Tua palavra diz, nota os caminhos deste homem, que vai ser de bênção e de paz, porque o Senhor é um Deus abençoador, galardoador, recompensador daqueles que te buscam. Então, em nome de Jesus, nós oramos e consagramos ao Senhor essa tarde, dízimos e oferta, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Você que vai dizimar e ofertar, meu irmão, pode fazer em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, glória a Deus, aleluia, aleluia, do 1 ao 5, amém? Glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: ora, o Senhor havia dito a Abraão: vai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra,
e se foi Abraão como o Senhor lhe disse. E foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e todos os bens que eles tinham acumulado, e as almas que lhe tinham acrescentado em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, ó Deus poderoso, eu me coloco, Senhor, aqui, ó Deus, para ser um instrumento e uma ferramenta nessa noite usada nas tuas mãos, nessa tarde, melhor dizendo, para ser uma ferramenta usada nas tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, e que nós possamos aprender da tua palavra, ó Deus, porque a tua palavra, ela não vai tornar atrás vazia, ela vai prosperar em tudo quanto ela foi enviada. Ó Deus, a tua palavra diz que o teu povo sofre por falta de conhecimento. Abre o nosso entendimento, abre, ó Deus, o coração do teu povo, para que possamos compreender e ter sabedoria a respeito das coisas espirituais, das revelações. Salvador Jesus, toda honra, meu Deus, e toda glória pertencem a ti, ó Pai amado e santo, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a honra e a glória e o louvor pertencem a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus então bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Eu disse que a minha pregação hoje iria ser sobre promessa e fé. Essas duas coisas, elas fazem parte da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, porque Deus vai nos abençoar por meio da sua palavra, mas que nós possamos entender uma coisa: Deus tem as promessas. Ele é aquele que faz verdadeiras promessas para nós, para o seu povo. Mas alcançar essas promessas, viver essas promessas, você vai depender de fé. É justamente o que eu vou estar falando essa tarde. Deus faz promessa, começamos aqui com Abraão. Deus faz promessa a Abraão, mas toda promessa está condicionada à fé. Aí nós fomos lá em Hebreus 11:6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais que Deus tenha maravilhas, inúmeras promessas a cada um de nós nessa vida, você precisa da fé, porque sem fé você não vai agradar a Deus. Você sabe que Deus tem muitas promessas? Você sabe que Deus é um Deus de misericórdia? Você sabe que Deus é um Deus que a sua palavra não vai tornar atrás vazia? Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas para que eu possa viver dentro das promessas de Deus, relacionado àquilo que Deus tem prometido a mim, tem me ensinado pela sua palavra, eu vou depender de fé. Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão disse para Abraão: sai da tua terra, do meio do teu povo, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele não cocheou entre dois pensamentos. Ele não ficou ali, vou, não vou, ouço a voz de Deus, não, faço como Deus mandou, não faço, não. A Bíblia diz que ele obedeceu a Deus e prontificou-se, né, por ser um homem obediente a Deus, a ir viver aquilo que Deus havia falado para ele. Mas, olha aqui também, a partir do momento que Deus chamou Abraão e lhe fez as promessas, ele teria que tomar posse delas. Por quê? Pela fé. Ou seja, as promessas de Deus não vão depender de circunstância, ou de momento, ou de ocasião, ou de alguma situação. Não, aquilo que Deus tem prometido, portanto, a Bíblia diz que é para nós examinar as Escrituras, é para você ler a Bíblia, é para você estudar a Bíblia, é para você examinar, como eu já disse aqui algumas vezes, em relação ao problema que você está enfrentando. Você vai buscar revelação, direção de Deus, aonde? Na sua palavra.
Então, da mesma forma aqui, Abraão, ele teria que tomar posse das promessas de Deus pela fé. Não é diferente comigo e nem com você. Pode ter passado os anos, o tempo, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela permanece tão firme, tanto quanto fora naquele dia que o Senhor havia dito a Abraão, porque Deus não mudou e não vai mudar. Então, que eu e você possamos aprender do Senhor com a sua palavra e tomar posse da vitória pela fé, porque quantas e numerosas promessas Deus tem feito à igreja, ao seu povo, mas para viver as promessas de Deus, para você ser verdadeiramente um cristão abençoado, você tem que ter fé. O que nós acabamos de ler ali em Hebreus 11:6? O que está escrito ali? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem outro jeito de você agradar a Deus, não tem outra maneira de você agradar a Deus, se você não tiver fé. Fé no quê? Naquilo que Ele falou, na promessa que Ele fez para você, na promessa que está relacionada à minha vida como cidadão aqui na terra, e também as promessas as quais estão relacionadas a mim como cidadão do céu. Então eu tenho que viver, se eu quiser ser abençoado na terra, eu vou ter que viver as promessas de Deus pela fé. Olha ali, ó. Ora, sem fé é impossível. É impossível. Por mais que Deus tenha maravilhosas promessas para mim e para você, mas se não tivermos fé naquilo que Deus promete, jamais agradaremos a Deus. Olha ali. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É verdade? Então é preciso que eu viva pela fé as promessas de Deus na minha vida. Foi o que Abraão fez. Vamos ver aqui ao decorrer dessa passagem, né, dessa pregação. O que é uma promessa? Promessa é algo que Deus promete a nós por meio de sua palavra, e nós só o alcançaremos pela fé. Promessa é algo que Deus nos dá por meio da sua palavra. Não é verdade? Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma mensagem, que aquilo está, ali tem uma promessa da qual Deus está falando, não é verdade? E você acredita naquela palavra, você toma posse daquela palavra, você então pega aquela palavra para você, guarda no teu coração e vive aquela palavra. Por que nós necessitamos de fé? Porque vai ter momento na vida que as coisas, o vento não vai soprar a favor nosso. Vai ter momento na vida que o vento parece que vai soprar contra nós. Mas se eu tenho fé, tendo a promessa, tenho a fé, eu vou permanecer firme na palavra, porque eu sei que Deus não muda. Eu sei que Deus não tem duas palavras. Deus não é aquele que diz uma hora sim, de repente diz não. Deus não é aquele que fala e depois nega a sua palavra, ou que diz que não falou, como às vezes as pessoas fazem. Não falei isso, eu não prometi isso, né? Mas Deus não, Ele fala e Ele cumpre a sua palavra, né? Então a promessa é algo que Deus tem por nós, por meio da sua palavra. Primeira promessa, para mim a maior de todas as promessas, das quais nós devemos tomar posse dela, de todo o nosso coração. Você sabe qual é? Vamos lá comigo em 1 João 2,25. 1 João 2,25. Olha ali. O que está escrito lá? Esta é a promessa que Ele nos fez. Qual? A vida eterna. A vida eterna já é uma promessa. Mas eu vivo a vida eterna aonde? Aonde que eu vivo essa promessa? Depois de morto que eu vou tomar posse dela? Não, é agora, é hoje. Porque se eu não viver pela fé, né, todos os dias da minha vida, nessa promessa de ter a vida eterna, de me santificar, de me consagrar, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que eu já tenho falado algumas vezes, depois da morte não existe o que fazer. Não é verdade? Porque essa historinha bonitinha que tem aí, o fulano morreu, ele cantava bem, está cantando lá no céu,
Ah, o fulano era bom, ele está lá agora do lado de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Ou é agora que você conquista a vida eterna pela promessa de Deus, vivendo para ser fiel a Deus aqui na terra, e depois da morte a recompensa e a vida eterna. Senão não tem como, meu irmão. Olha aqui outra coisa, Hebreus 11:8, nós estamos falando de fé, promessa e fé. Hebreus 11:8, pela fé, olha aqui, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, para ir a um lugar que ele havia de receber por herança. Então herança fala coisa do futuro. E então ele saiu sem saber para onde ia. Aí eu faço uma pergunta. Abraão saiu em obediência a Deus, vai para um lugar que ele nem conhecia, confiando totalmente em Deus, na sua palavra, que Deus sabia o que estava fazendo. Então Abraão deposita em Deus toda a sua confiança, toda a sua fé. E é por isso que a Bíblia diz que Abraão, hoje, ele é conhecido mundialmente como o pai dos crentes na fé, porque ele foi um homem que deu ouvido à voz de Deus e creu quando Deus falou com ele, e permaneceu firme diante das circunstâncias das quais ele enfrentou no seu dia a dia. Então veja bem, coloquei aqui, você tem informação como é o céu, mas não conhece o céu. Você sabe que o céu, as ruas são de ouro, você sabe que as muralhas, a praça, tudo quanto Deus tem preparado lá, mas você não conhece, mas você está caminhando para lá, Não podemos ser como foi o próprio Abraão, que saiu dirigido por Deus para ir para Canaã, e foi parar no Egito, e teve grande problema no Egito, e depois ele volta e sacrifica em Betel, não é verdade? Então nós temos que ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, sendo um observador da palavra, vivendo essa promessa. E não há maior promessa na minha vida do que a tua vida, viver dentro daquilo que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então Jesus foi preparar a morada eterna. É por isso que ele como está escrito, que a maior promessa da qual Deus nos tem feito é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos ficar firmes nessa promessa, porque, meu irmão, para uns mais cedo, para outros mais tarde, ela vai chegando gradualmente, aos pouquinhos, para cada um de nós. Um dia vai um dia vai outro, não é verdade? A fé tem um sentido de levar você a crer nas promessas de Deus, em relação ao nosso futuro, quer na terra, quer no céu. A fé tem um sentido que leva você a crer. A Bíblia não diz que sem fé, acabamos de falar, sem fé é impossível agradar a Deus? É impossível. Não tem como você ser um cristão e dizer que agrada a Deus, se você não vive as promessas dele pela fé. E como eu falei, as promessas de Deus, elas não estão relacionadas a só bênção, a só tudo mamão com açúcar, não. Às vezes, as promessas, elas nos confrontam, porque parece que a situação e o momento da realidade do que nós estamos vivendo, não é a realidade do que a palavra já me prometeu. Mas só que, para alcançar nesse sentido, aquilo que Deus prometeu, eu tenho que viver pela fé, colocar a minha fé em ação. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, diante de qualquer circunstância da nossa vida, Deus tem uma promessa. E se eu recuar diante daquela situação, a Bíblia está dizendo: Deus não tem prazer em mim, né? Então, todas as promessas estão relacionadas todas as promessas de Deus estão relacionadas ao futuro, tanto no céu quanto na terra. Está relacionada à fé. Para você viver uma vida abençoada na terra, para alcançar as promessas,
Você precisa de fé. Para você ser um cidadão que vai morar no céu, você tem que viver pela promessa também, que Jesus disse: eu vou preparar lugar para que aonde eu estou, você esteja também. Então, se eu não viver aqui nessa terra, né, como cidadão do céu, esquece. Não vai adiantar nada ser crente. Não vai adiantar nada ter uma carteirinha de crente. Não vai adiantar nada tentar fazer um monte de coisa para Deus, se eu não viver pela fé aquilo que Deus tem prometido para mim, tanto no meu presente quanto para o meu futuro espiritual, né? Porque a fé tem como base os fundamentos das coisas espirituais, coisas que você não vê, mas crê. 1 João 5,4, a fé faz você vencer o quê? Hein? Aquele que tem fé vence o quê? O mundo. Quando diz vence o mundo, você vence todo o sistema do mundo que é contra nós, que é contra os princípios da palavra de Deus, porque a Escritura diz que o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo é contra nós. Então eu preciso de fé para enfrentar essa situação da qual o mundo lá fora, que é contra a palavra de Deus, muitas das vezes se opõe contra mim, o inferno se opõe contra mim, os problemas se opõem contra mim, mas quando eu tenho a palavra de Deus como garantia, a promessa de Deus como garantia, colocando a minha fé em ação, a Bíblia diz o quê? Que eu já sou mais do que vencedor. O cristão não recua. Entende uma coisa? O cristão diante da luta não recua. O cristão diante da luta não volta atrás. O cristão diante dos problemas, da dificuldade, ele permanece firme, ele permanece fiel. Porque como diz o próprio Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Por que vai necessitar de fé? É para você vencer justamente aonde? Nesse mundo, porque no céu você não vai precisar de fé. Mas aqui você vai precisar de fé para vencer, para superar todos os obstáculos, todas as adversidades do cotidiano do nosso dia. Então por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve estar revestido das promessas, com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e com a fé naquilo que ele conhece, naquilo que Deus já tem revelado, para você nunca ceder para esse mundo, para que o mundo não venha nos levar, arrastar por meio do seu sistema, novamente de volta para ele, levar para ele, arrastar para ele, levar-nos de volta para ele. Tem uma coisa que os crentes ignoram muito na vida: o aviso de Deus, o alerta de Deus. Tem crente que quando Deus fala com ele, no momento ele treme, e permanece por um tempo dentro daquele temor. Mas sabe como o tempo, quando vai perdendo aquilo, parece que vai apagando da mente dele, é como se for passando uma borracha naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus já tem orientado, e Deus parece que a pessoa então parece que vai apagando da mente dele aquilo, ele já não começa a dar mais importância àquilo que Deus falou para ele, que Deus lhe deu uma palavra, que ele trouxe para ele uma palavra, uma revelação que seja, ou uma palavra, mostrando para ele que o futuro Deus conhece, e da onde, por que Deus nos quer, por que Deus nos chama? Aonde está o problema da minha vida? É no meu futuro. O meu futuro, quando aqui tudo acabar, se eu não estiver bem com Deus, ai de mim, ai de você, ai de nós que se não vivermos aqui nessa terra com temor e tremor diante do Senhor, mas como eu tenho dito, temor tem que ser por amor. Que temor por amor? É aquele que eu faço tudo por amor a Deus, e aquilo que eu não faço, eu faço por amor a Deus também, porque eu não quero desagradar aquele que me alistou para o seu exército, aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu não posso ignorar isso, eu não posso ignorar aquilo que Deus está falando, porque nem sei se amanhã eu posso estar vivo, e quando eu ignoro aquilo que Deus fala, e vou perdendo medo, perdendo temor, vou deixando de lado aquilo que o Espírito Santo tem me falado, eu não sei o amanhã da minha vida. Tem um monte de crente colocando a sua vida espiritual em xeque. Por quê? Vai perdendo o temor de Deus, vai perdendo, o amor pela palavra de Deus,
e já não é mais fiel ao Senhor, já não é mais fiel. Nunca coloque as coisas do mundo à frente da tua vida espiritual. Nunca coloque nada dessa terra à frente da tua vida espiritual, porque tudo na terra é passageiro. E é por isso que a Bíblia diz claramente: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu comecei a fazer culto lá em casa, na primeira quinta-feira, foi uma senhora, que a Sandra está aqui, ela pode testemunhar isso, levado pela Silvana, e ela tinha um problema que o médico havia desenganado ela, que ela iria carregar uma bolsa, isso, nunca mais ela ia urinar da maneira correta. O médico disse para ela: você vai ter que usar essa bolsa, como é que chama aquilo lá? Colostomia? Não, como é que chama? Aquela bolsa. Tá, veja bem, você vai ter que usar para o resto da tua vida. E o único dia que a mulher teve lá em casa, quando nós oramos para ela, foi embora. Depois eu fiquei sabendo, ela voltou no médico, o médico falou: pode tirar, que você não precisa mais. Você não precisa mais. Agora pergunta se ela voltou algum dia. Pergunta se ela voltou. É igualzinho aqueles camaradas lá, os leprosos. Não eram 10? Apenas um voltou. 90% dos que foram curados não voltaram para dar glória a Deus, não voltaram para agradecer ao Senhor. O mal do ser humano é achar que muitas das vezes ele precisa só de Deus nessa vida. Parece que Deus é um médico particular dele. Deus é aquele que tem que resolver os problemas dele, curar ele, libertar ele, e esquece que a promessa mais principal é a vida eterna. Porque muitas das vezes Deus cura uma pessoa, não nem pela fé dela, mas pela fé do pregador, pela fé da pessoa. É que ela é curada, que ela é liberta, que ela é transformada, né? Mas a pessoa tem que voltar e glorificar a Deus e louvar o Senhor. Então veja bem, Hebreus 10, 36, vamos lá comigo? Hebreus 10, 36, olha o que está escrito ali: necessitamos de fé, para que depois de ter feito tudo, aí nós vamos alcançar a promessa. Olha aqui, ó: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Presta atenção, não, deixa ali, volta um pouquinho para mim. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pode ir no 37 agora, olha ali: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Não vai tardar. Deus não vai tardar com a sua promessa, Deus não vai tardar com a sua palavra, mas é preciso ter fé para permanecer firmes, arraigados, firmados, fundados na verdade do Evangelho, esperando com paciência no Senhor. Mas o justo viverá da fé. Olha ali, ó: e se alguém se retirar, ou alguma tradução diz recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, diante da situação, do problema, seja ele qual for, se você recuar, se você deixar de permanecer pela fé, o Senhor está dizendo assim: eu não tenho prazer em você. Porque o que faz Deus ter prazer em nós é a nossa persistência, é a nossa fé, é a nossa ousadia de crer, de confiar diante daquela situação, não importa ela qual seja. É isso que Deus procura: verdadeiros adoradores que adoram a Deus, adoram em espírito e em verdade. E o adorador que adora em espírito e em verdade é aquele que não recua diante do problema que ele está enfrentando, porque ele sabe o quê? Que ele vai vencer. Ele vai vencer. Olha aqui, vamos voltar aqui lá em Gênesis 12, nós começamos a falar da chamada de Abraão, um homem que foi chamado por Deus, não é verdade? Do meio do seu povo, da sua parentela. E é interessante que Deus faz promessa para Abraão, olha, diante de uma situação que somente Deus para mudar.
Deus chega para um homem de 75 anos com uma esposa estéril, que não teve filho nem quando era jovem, agora já com 75 anos, pior ainda, não é verdade? Mas Deus chama as coisas que não são como se fossem. Deus não é como eu e você, que nós estamos limitados ao tempo. Deus não é limitado ao tempo. Nada pode atrapalhar os planos de Deus, nada pode impedir a mão de Deus de operar. Então Deus faz promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, enquanto a sua esposa era o quê? Estéril, nem filho tinha. Mas Deus olha, todas as vezes que você encontra na Bíblia alguma coisa, que uma grande promessa, ou um voto que uma pessoa fez, como Ana, lembra de Ana? Ana era estéril também, Ana não tinha filhos, não é verdade? E o que ela faz? Ela faz um voto a Deus, e aquele voto, naquele dia que Ana fez a Deus, aquele voto trouxe um grande homem de Deus, que foi Samuel. Então Deus sabe como fazer todas as coisas na hora certa, porque em tudo há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Então Deus chama Abraão. Ele poderia chamar uma pessoa que tivesse filhos, seria muito mais fácil criar criar ali já uma geração de pessoas, não é verdade? Já tem uma descendência quase que formada de pessoas. Não, mas Deus chama um homem que a sua esposa é estéril e não é mais criança. Sabe para que isso? Para que ninguém se glorie, para que ninguém diga eu fiz isso, a minha mão fez isso. Nunca diga eu fiz isso. É o caso de Nabucodonosor, que quando se engrandeceu, não reconheceu que a glória era de Deus, foi comer capim com os bois, porque a glória é de Deus. Então tudo quem faz na tua vida é Deus. Então tudo de bom que acontecer na tua vida, dê glória a Deus, exalte a Ele, porque Ele é o Senhor da nossa vida, né? Então, olha ali, ó, Romanos 4,17. Deixa aqui. Volta lá onde estava. Acho que eu não li ali, né? Hebreus 10,36. Olha ali, ó. Hebreus 10,36. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Por que necessitais já li, né? De paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Qual que é a vontade de Deus? Relacionado ali, é a promessa que Deus fez. A promessa que Deus fez para mim e para a tua vida é a vontade dEle. E a Bíblia diz que às vezes nós precisamos de paciência para alcançar aquilo que Deus tem prometido, porque nem sempre as coisas acontecem assim no momento, né? De uma hora para outra. Não, necessitamos de paciência, de perseverança, de fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem vive na fé é um homem abençoado, porque todas as promessas de Deus vai se cumprir na vida da pessoa, tudo no momento certo, tudo na hora de Deus. Amém? Vamos lá comigo agora então em Romanos 4,17. Olha ali, vamos começar aqui, vamos voltar aqui a falar de Abraão. Olha aqui, ó. Porque Romanos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, a saber, Deus. Amém? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Então Deus, naquele momento que Deus faz a promessa a Abraão, Deus já estava vendo a nação, a multidão de gente que por meio daquele homem ia se levantar na face da terra, que hoje é o povo judeu. Agora, Abraão não via aquilo, eu não vejo, porque eu estou limitado, como Abraão estava limitado, mas o meu coração não pode estar limitado a crer, o meu coração não pode duvidar da palavra, da promessa de Deus. Olha aqui, Deus faz promessa a um homem cuja sua esposa era estéril, dizendo a ele, você será pai de uma multidão, sendo sua mulher estéril. Deus não vê as coisas como nós vemos, Ele vê o futuro como se fosse o presente. Por isso, nós precisamos de fé, para entender isso e ficar firme, porque se você não entender que o que Deus está falando ali vai se cumprir,
e não ficar firme naquilo que Deus falou, você o quê? Sabe o que a Bíblia fala de quem duvida? É como a onda do mar, que vai e vem. Você viu a onda do mar? Você vai lá na praia, está lá quantos milhões de anos fazendo a mesma coisa? Você pode chegar lá, ficar o dia inteiro, ela vai estar a mesma coisa, você pode dormir, voltar no outro dia, ela está lá, a mesma coisa, né? Assim é o crente que duvida das promessas e da palavra de Deus. Ele vai viver somente nessa situação, né? Não vai conseguir ver nada de novo na sua vida. Porque quando você vai na praia e vê a onda, vai e volta, o que você vê de novo nela? Nada, é natural. Então o homem no seu natural não consegue compreender as coisas do Espírito e viver pela fé, e tomar posse das promessas das quais Deus tem para aquela pessoa. É o que está escrito ali, né? Deus fez promessa a Abraão, ele tinha que crer. O momento, a situação parecia que dizia o contrário, mas ele precisava crer. Deus não vê as coisas como nós já vimos. Vamos no versículo 18, olha ali, ó. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Diz que Abraão creu pela fé, porque na verdade, na realidade, naquele momento, era tudo contrário à promessa, porque Sara era estéril e velha. Parece que quanto mais o tempo passava, mais a coisa se tornava difícil. E aí foi um dos piores momentos da vida de Abraão, foi quando ele tentou ajudar a Deus, escutando a voz da própria Sara. Vai lá e tem um filho com Agar. Quando você não vive pela fé, quando você não coloca em prática aquilo que Deus tem falado, sabe o que acontece? Os planos de Deus são atrasados. Porque quando você olha para Abraão, 13 anos, ali, aos 86 ele foi pai de Ismael, né, com Agar, e aos 99 foi que Deus voltou a falar com ele. Então 13 anos Deus não falou com Abraão. Imagina um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sabe que Deus jamais torna atrás com a sua palavra, mas de repente ele começa a orar, ele começa a falar, o céu está cerrado, nada começa a acontecer, nada começa a mudar. O dia que você começar a orar, e as coisas tudo começar a dar errado, algo parece que está dando tudo o contrário, analisa a vida, analisa o que você fez, analisa como estão as atitudes tomadas em relação àquela situação, se a gente não precisa de um novo concerto com Deus, porque Deus nunca mudou e nunca vai mudar, né? Então, Abraão agora, diante da circunstância daquele problema, ele creu contra a esperança, porque na realidade, o que demonstrava, era que era impossível, mas você quer ver uma coisa? Mas Abraão creu na palavra de Deus. Vamos lá para o versículo 19, olha aqui. O que é um homem quando ele verdadeiramente ele tem comunhão com Deus e espera em Deus? Olha ali, ó. Aí vem Faraó, aí vem Abraão, o momento que ele faz uma nova aliança com Deus, né? Arrependimento do que fez. Porque, meu irmão, quando você tem coisa que você vai tentar fazer, isso vai trazer dor de cabeça na vida. Aquilo que você for tentar fazer, que vai sair fora o plano de Deus, só vai trazer dor de cabeça na vida. Porque Abraão teve tanta dor de cabeça depois com Agar e com Ismael, que não foi brincadeira, a ponto de ter sido mandado embora do meio deles, né? Mas olha ali, ó. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Nesse momento Abraão está muito mais crente do que no começo, porque agora ele olha para a sua vida, 100 anos de idade, 100 anos, olha para Sara, mais velha ainda, 90, o ventre já amortecido, não tinha mais como ter filho.
Porque como eu já falei, nem quando era nova não teve, agora com 90 anos, nem quando tinha 40, 50, 30, 60 não teve, agora com 90 anos, o ventre amortecido, não tinha como gerar filho. Mas aqui entra o segredo da tua vitória, meu irmão. Aqui entra o segredo da fé de um homem que quer viver dentro das promessas de Deus. Ele não duvidou da promessa. Não duvidou. Ele ficou firme, sabendo que Deus era poderoso para cumprir com a sua promessa. E olha aqui, o que é interessante é que Abraão não enfraqueceu na fé naquele momento, né? Nem olhou a situação do momento, que era contrária à promessa, porque Abraão já tinha 100 anos, e Sara 90, e o ventre de Sara amortecido. Não estava mais difícil agora? Hein? Mas aí que fica uma pergunta: o que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Existe para Deus alguma coisa impossível? Não existe. Então todas as promessas de Deus, independentemente da situação, do momento, ou do que está acontecendo agora, neste momento, só vai depender de uma coisa para você viver ela: a fé. Independentemente daquilo que está acontecendo, viva pela fé, coloque a fé em ação. A fé não é chamar à existência aquilo que não existe. A fé não é crer no impossível, que eu não posso fazer, mas Deus pode fazer. Isso é fé. Então Abraão não olhou para a situação, não atentou para aquela situação, porque se ele ficasse olhando para a situação, ali preocupado com a situação, ele ia dizer assim: nossa, mas não tem como. Sabe quando o crente começa, não tem jeito, isso é impossível, isso não vai dar certo, é difícil, será que pode acontecer? Será que vai dar certo isso? Não. Abraão, diz o que a Bíblia? Que ele não enfraqueceu na fé, ele não deixou o momento, a situação abalar, abater a fé e a confiança que ele tinha em Deus. Ele não deixou aquele problema, ele não deixou aquela situação dominar o coração dele e tentar mostrar para ele que aquilo que Deus havia falado era impossível acontecer. Então guarde uma coisa no teu coração: nenhuma das palavras de Deus voltará atrás vazia, porque ela vai prosperar em tudo quanto ela foi enviada. Abraão 100 anos, Sara 90, amém? Vamos lá para o versículo 20, olha aqui. E não duvidou da promessa, 20, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê? Glória a Deus. Abraão não permitiu que a incredulidade o fizesse duvidar da promessa. Pelo contrário, ele se mostrou firme, confiante na promessa, mesmo antes dela se cumprir. Este foi o segredo da fé de Abraão: crer sem duvidar da promessa. O que está escrito ali? Volta no 20. Olha aí, ó. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas fortificou na fé, dando o quê? Glória a Deus. Mesmo diante da situação que parecia tudo contra a promessa, ele se fortaleceu na promessa, dando glória a Deus. Ele diz assim: Deus é fiel, Ele falou, vai cumprir. Ele falou, Ele prometeu na minha vida, Ele vai cumprir. Se Ele me chamou, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, porque a Bíblia diz que não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que escolheu você. E se Ele te chamou, e se Ele te escolheu, te separou para Deus, é porque as promessas dEle vai cumprir na tua vida. Mas temos que crer. Diante da circunstância, é crer, é não duvidar da palavra, é não duvidar da promessa, é ficar firme nela, porque aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir a promessa. Então Abraão sabia disso. Então ele não deixou que o problema, que a situação, que a incredulidade, que a dúvida entrasse no coração dele e começasse a fazer ele perguntar assim: será
Será que vai dar certo? Será que pode acontecer? É impossível isso acontecer, minha mulher já tem 90 anos, eu já tenho 100 anos, é impossível. Não, ele não deixou isso, essa dúvida, essa incredulidade entrar no coração dele, mas pelo contrário, ele ficou firme, dando glória a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, porque ele sabia que fiel era aquele que havia prometido a promessa. Aí, quando eu estava preparando essa mensagem, lá na roça, né, na casa da mãe da Sandra, eles estavam lá para dentro, eu fui lá debaixo de uma árvore, estava sentado lá. Aí também eu lembrei da Sunamita, que mesmo seu filho estando morto, ela dizia, vai tudo bem. Não foi? O que quem sabe alguém de nós faria naquele momento? Quem sabe algum de nós faria naquele momento? E que aquela mulher enfrenta aquela situação, e que ela diz para o marido, vai tudo bem. Ela encontra com Geazi no caminho, vai tudo bem, mas o filho estava morto. É fácil crer diante das adversidades? É fácil permanecer diante de uma situação que parece que é impossível acontecer aquilo que Deus falou? Às vezes não, mas não podemos permitir que a situação, o momento, aquilo gere dúvida em nosso coração, crie em nós uma certa incredulidade de desconfiar da palavra de Deus. Não podemos. Então veja bem, olha ali o 21 agora. Olha aqui, estando certíssimo, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, pelo contrário, ele estava certíssimo. Ele tinha total confiança em Deus, que mesmo a situação sendo difícil aos olhos humanos, que Deus ia cumprir. E Deus não cumpriu? Cumpriu. Olha aqui, Abraão tinha uma certeza, uma confiança em Deus, que aquilo que ele havia prometido, ele era poderoso para cumprir. Só terá confiança em Deus e em suas promessas aquele que viver pela fé. Então nós temos aqui o exemplo de um homem. Agora nós vamos, abre comigo em Gálatas 3:6. Vamos trazer agora essa realidade de Abraão para os nossos dias. Não é verdade? Nós falamos de um homem que creu em Deus diante de uma situação tão complicada, tão difícil, mas que Deus honrou ele, e que hoje ele é conhecido no mundo inteiro como o pai dos crentes na fé. Amém? Agora vamos falar de nós, da igreja que nasceu por meio de Jesus Cristo. Olha aqui, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Sabei, então, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é a justiça? Direito de dar a cada um aquilo que lhe pertence. Deus honrou Abraão pela fé. E hoje a Bíblia está dizendo o quê? Que nós, volta lá no 7 para mim, que nós somos o quê? Olha ali, sabei, pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé. Não tem outra maneira de agradar a Deus. Nós não vemos lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então está dizendo ali o quê? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, quem nós somos? Nós vivemos por fé? Então nós somos filhos de Abraão, né? Vamos no versículo 14, vamos lá agora, pula lá no versículo 14 desse capítulo. Hebreus 3:14. Olha ali, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Tudo quanto recebemos como promessas pela fé, é pela fé que recebemos as promessas do Espírito. Então tudo tudo na nossa vida, até mesmo para um crente ser batizado com o Espírito Santo,
ele precisa ter fé. Ele precisa estar dentro da fé, para que ele possa receber a promessa. Qual promessa? A qual Deus fez, por meio de Jesus Cristo, que nos daria o seu Espírito. E o crente deve orar pedindo isso a Deus, para ser batizado do Espírito Santo, falar em línguas, não é verdade? Vamos lá comigo no versículo 16. Olha aqui, presta atenção aqui agora. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muita, mas como de uma só, e a tua descendência que é de Cristo. Quem é descendência de Cristo hoje? Quem tem a fé de Abraão. Quem tem a fé de Abraão nesses dias é descendência de Cristo. Olha o que eu coloquei aqui. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Quem é essa descendência? Os crentes em Cristo Jesus. Aqueles que são de Cristo, aqueles que a sua vida pertencem a Cristo, é chamado de descendência de Abraão, herdeiro conforme as mesmas promessas de Abraão, mas tem que viver na pisada da fé de Abraão. Vamos lá comigo no 17. Olha ali. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada, melhor dizendo, por Deus, em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalidou de forma a abolir a promessa. Então, quando Deus faz essa promessa a Abraão, que o justo viveria da fé, até chegar lá no Egito, aquele povo que saiu do Egito, que recebeu a lei de Moisés, passou-se 430 anos, mas mesmo que a lei de, o que está dizendo ali? Que mesmo que a lei de Moisés veio com seus ensinamentos, com os rituais, nada daquilo ali invalidou a promessa que Deus havia feito a Abraão 430 anos lá atrás. Nada. E aí depois vem o quê? Vem Cristo, dos quais vem da descendência de Abraão. Então o que está dizendo aqui? Depois da aliança entre Deus e Abraão, veio a lei de Moisés 430 anos depois. Só que a lei não invalidou a promessa feita a Abraão, porque Cristo é da descendência de Abraão, e nós herdeiros das promessas, porque o governo de Deus, porque o convênio de Deus com Abraão está firmado até hoje. Até hoje, a aliança que Deus tinha com Abraão, e que foi confirmada, que chegou até nós, chegou até em mim, até você, por meio de Jesus Cristo, que somos a descendência de Abraão. Nós não lemos ali que nós somos descendência de Abraão? Então, nada anulou, permanece firme a palavra, a promessa de Deus, que o justo tem que viver pela fé. Amém? Gálatas 3,19, olha aqui. Gálatas, logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Gálatas 3,19. Deixa eu ver aqui, acho que eu errei. Ou é 29? Põe no 29 para mim, acho que é 29. Ah, é isso mesmo. Olha ali, ó. E se sois de Cristo, presta muito bem atenção. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Nós somos de Cristo. Olha como que Deus não invalidou a promessa feita a Abraão 430 anos antes da lei. Até hoje ela permanece firme. Até hoje ela permanece firme. A aliança que Deus fez com Abraão 430 anos antes da lei de Moisés permanece até firme, porque nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Você não é salvo pela lei, você é salvo pela graça. E a tua vida com Deus está baseada na fé.
no compromisso, no amor que você tem para com a palavra de Deus, pela fé que você tem nele. Então é por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você voltar atrás, se você der um passo atrás, se você recuar, se você esquecer dessa promessa, se esquecer que você é descendência de Abraão, se você olhar para outro lado, o que está dizendo a Bíblia? Eu não tenho prazer em você, diz o Senhor. Irmãos, permaneça firme, porque Deus é fiel. Jesus, ele disse uma coisa: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, vós estejais também. Isso é uma promessa. Permaneça firme no Senhor. Um dia tudo vai acabar aqui. Um dia a minha vida vai passar, a tua vai passar. Ninguém vai ficar aqui, não. Não ame esse mundo, nem o que no mundo há. Sirva o Senhor. Aproveite os dias de vida que nós temos nessa terra, para apresentar a nossa vida ao Senhor, nosso corpo ao Senhor. O que? Como sacrifício vivo, agradável e santo, que é o que? Que é o que? Sacrifício vivo, agradável e santo, que é o que? O nosso culto racional. E tudo isso você faz por meio do teu corpo, pela tua fé em Deus. Amém? Seja fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que assistem o culto em casa, vocês compartilham? Vocês compartilham o culto? Só duas que compartilham, o resto que estão aqui, ninguém compartilha? Quando você chegar na tua casa, compartilhe o culto que a igreja faz, para que assim vai alcançar muito mais pessoas. Compartilhe. Você vai lá, que não custa nada entrar lá no Facebook, mandou, vai para um monte de gente. Você vai acabar evangelizando muitas pessoas. Eu estou para falar isso aqui faz tempo e acabo esquecendo. Mas hoje aqui agora veio aqui, no pensamento aqui, falei, eu vou falar agora, para você deixar para depois, eu esqueço também. Amém? Então, combinado? Compartilhe todos os cultos, mande para frente. Nós teve um culto que nós fizemos aqui, eu acho que deve ter dado, acho que foi dia 10 do mês passado, se não me engano. Eu acho que já deve ter dado uns 300, como é que fala? Visualização. Falei, glória a Deus, que bênção, né? Que bênção. Amém? Então faça isso, cada culto, vai lá, compartilhe, mande para frente. Amém? Glória a Deus. To attend a funeral, mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, mostrarei a areia do mar. Será que
que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti. Filho meu, minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi foi ouvirei sua boca e abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Vai, igreja! Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi ouvirei sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Oh Deus! Será que pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu, que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. A nova história Deus tem pra mim. Vai, igreja! O novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi ouvirei sua boca, te abençoarei. Vamos lá então! Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi ouvirei sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. É a promessa do Senhor. Te abençoarei. Glória a Deus. Aleluia. Onde estão os herdeiros da promessa? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né? Creia somente. Em busca das promessas, estamos debaixo da promessa. Se estamos aqui, é porque fomos escolhidos para estar aqui neste momento e para tomar posse dessa promessa. Aleluia! Então, meus irmãos, creia somente. Você está diante de um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus do impossível, um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, né? Você está diante de um Deus poderoso. Amém? Feche seus olhos, fala com Deus nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Coloque diante de Deus o que você precisa nessa tarde, né? O que eu preciso, o que você precisa, você que nos acompanha pelas redes sociais, o que você precisa nessa tarde? Vai falando com Deus.
Senhor Deus e nosso Pai, maravilhoso Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de promessa a qual nós servimos. Oh Pai querido, Tu és maravilhoso Deus, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus onde abre portas aonde não há portas, Tu és o Deus de milagre, Pai. Pai, toca na vida do seu povo nessa tarde, Senhor meu Deus. Oh Pai, começa, meu Deus, a operar maravilhas neste lugar. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, para Te adorar, para Te exaltar, para Te bendizer, para Te dizer, meu Pai, que o Senhor é o nosso único Deus e que não há outro Deus além de Ti. Nós tomamos posse dessa promessa, Pai. Oh meu Deus, aumenta a nossa fé, Pai. Nós precisamos, meu Pai, cada dia mais, meu Pai, acreditar, meu Deus, na Sua palavra, meu Deus. A Sua palavra não volta atrás vazias, meu Pai. Oh meu Deus, abençoa, Senhor meu Deus, a Sua igreja. Abençoa, Senhor meu Deus, a família quadrangular, Senhor meu Deus, a liderança dessa igreja, Senhor meu Deus, Te colocamos, meu Deus, na Sua presença, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, por esta palavra, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que somos herdeiros da promessa, meu Deus, então nós vamos tomar posse da promessa. Ah, meu Deus, ouve a oração, meu Pai, desse irmão e dessa irmã, Senhor meu Deus. Responde, Senhor meu Deus, porque nós cremos na resposta, meu Pai. Oh, Senhor meu Deus, que seja feito conforme a Sua vontade, Pai. Senhor meu Deus, começa, meu Deus, a derramar o Seu Espírito Santo sobre a Sua igreja nessa tarde, meu Deus. Oh, meu Pai, visita, meu Deus, os familiares, meu Pai, nossas famílias, Senhor meu Deus, Te colocamos, meu Deus, na Tua presença, Senhor meu Deus. Está escrito, meu Deus, na Sua palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso, meu Deus, é uma promessa que, meu Pai, nós vamos tomar posse, meu Deus. A nossa família é do Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, Silvianópolis é do Senhor Jesus, meu Pai. Minas Gerais, meu Pai, é do Senhor Jesus. O nosso Brasil, Senhor, meu Pai, é do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa a nossa nação, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, os pastores. Abençoa, Senhor, meu Deus, a liderança, Senhor, meu Deus, de cada igreja cristã que prega, Senhor, meu Deus, essa verdade. Então, meu Deus, nos abençoe, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa tarde, meu Pai. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, e que toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, meu Deus, e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Um novo tempo o Senhor tem para nós. Aleluias. Glória a Deus, amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E quem prega na quarta-feira? Você, irmão? Eu? Ah, tá. Oi? Amém. Glória a Deus. Então eu quero convidar você para o culto de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa, que foi falado aqui outro dia, que nós precisamos observar aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. A palavra diz uma coisa assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. A Bíblia também diz: esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudo. O cristão tem que esforçar para servir a Deus. O cristão tem que, muitas das vezes, não fazer a sua vontade. Não fazer a sua vontade, mas procurar aproveitar a oportunidade que tem para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor aqui na terra. Amém? Então eu quero convidar você para quarta-feira nesse culto. E na sexta-feira, em nome de Jesus, será o quinto, não, o quinto, né? Quinto, sexta-feira, será o quinto dia da nossa campanha, derrubando as muralhas de Jericó.
Amém? Estejam orando para isso. Eu quero já adiantar para os diáconos, irmãos, que na sexta-feira a gente possa fazer como fez na sexta-feira passada. Os irmãos estão orando em cima do altar. Os diáconos estão consagrando a vida em cima do altar. E depois da oração também descer e colocar a mão sobre a cabeça das pessoas. Amém? E também quero convidar os irmãos para fazer isso no domingo de Santa Ceia, que é um culto muito importante, que é o primeiro domingo do mês, um culto de Santa Ceia. A gente vai estar orando também em cima do altar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, agradecendo a Deus, encerrar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, o seu trabalho, a sua casa. Que Deus te cubra de bênçãos, que o anjo do Senhor acampe ao redor de você, da sua casa, da sua família, e te livre de todo mal e te dê vitória. E que você prospere aonde colocar as tuas mãos. Viva pela promessa de Deus, não abra mão daquilo que é promessa na tua vida. Amém? Não pode sair antes de terminar o culto. Isso é uma coisa muito errada, nós. Erradíssimo. Jamais um cristão sai antes